Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Gostaria de deixar uma pequena mensagem para vocês de algo que Deus colocou no meu coração hoje, que está referente a bênçãos. Eu sei que nós estamos vivendo os últimos dias na terra, né? Assim como diz a palavra de Deus. Sei que temos que pregar sobre a vinda de Deus, sobre o arrebatamento, né? Para que venha despertar o povo de Deus para o arrependimento, para o reconcerto, para retomar os caminhos de Deus, né? Mas Deus também é amor, e como Deus também é amor, Deus entrega bênçãos sobre nossas vidas. Então hoje eu queria falar um pouco sobre isso, entende? Muitas das vezes nós, como seres humanos, vamos buscar o Evangelho de Cristo Jesus, às vezes com segundas intenções, né? Como temos visto muito, atrás de prosperidade, atrás de bens materiais. E nós entendemos que as bênçãos de Jesus não está só relacionado a coisas materiais, entende? Porque, como Cristo diz na palavra dele, que o reino dele não é desse mundo. E se nós somos filho de Deus, se nós somos participantes do reino de Cristo Jesus, então nós também não somos desse mundo. Então nós não podemos nos apegar em coisas materiais, entende? Deus dá, Deus prospera, sim, mas as bênçãos de Deus não está só relacionado a coisas materiais, entende? Então quando Deus traz uma conversão na sua família, quando Deus derrama uma cura sobre sua vida, quando Deus traz transformação, quando Deus te entrega um ministério na sua mão, entende? Quando Deus derrama dons espirituais sobre sua vida, quando Deus derrama unção sobre sua vida, quando Deus faz todas essas coisas sobre nossas vidas, também podemos dizer que isso são bênçãos que Deus traz sobre nossas vidas, entende? Deus traz bênçãos materiais, mas Deus também traz esse tipo de bênçãos para nossas vidas, que para mim, cara, é uma das coisas mais importantes que Deus traz, entendeu? Porque nós temos que buscar viver o espiritual, porque Cristo é espírito, entende? Cristo é espírito, então nós temos que buscar viver o espiritual. E Cristo Jesus, ele sonda nossos corações, ele nos conhece desde antes do ventre da nossa mãe, Deus, entende? Então ele sabe de tudo que a gente precisa, de tudo que está nos faltando, entende? E muitas das vezes a gente busca isso na igreja de uma forma totalmente diferente, de uma forma despreparada, entende? Então Cristo, em vez de já derramar sobre nossas vidas, às vezes essas bênçãos, essas coisas, até mesmo elas se retêm um pouco, porque é necessário que a gente esteja preparado, que a gente esteja maduro, que a gente tenha passado pelo processo, para que tudo aquilo que Deus só nos entregar sobre bênção, todas as promessas que a gente venha viver da parte de Deus, a gente venha estar com o coração limpo, para não se corromper, a gente tem que venha estar com uma vida irrepreensível, para que ninguém possa apontar para a gente algum erro, alguma coisa que seja, entendeu? Então, até mesmo para a gente receber bênçãos de Deus, nós temos que nos preparar, nós temos que estar posicionado na palavra, no entendimento, entende? Para que Deus faça. No processo
Deus pode derramar a bênção, pode derramar as bênçãos dele sobre nossas vidas, para ele mostrar que ele é Deus na nossa vida, para ele nos dar sinal de quanto ele é fiel sobre tudo aquilo que ele promete para nossas vidas. Toda a palavra de Deus nunca volta vazia, irmãos, isso é bíblico. Deus não é filho do homem para que minta, e nem se arrepende, entende? Então, no meio do processo, ele entrega sim bênçãos sobre sua vida, para mostrar que ele é Deus e para provar o quanto ele é fiel para todos nós. Mas tem que haver uma preparação, temos que passar por um processo para que Deus derrame todas as coisas que ele quer fazer para nossas vidas. As bênçãos de Deus, irmãos, já está liberada para a gente no mundo espiritual, entende? Às vezes a gente demora a entender sobre isso, que Deus já liberou, que agora só falta o que? A gente buscar, ter intimidade, para que isso também se destrave no mundo físico. Assim como há um destravamento no mundo espiritual, também tem que haver um destravamento no mundo físico. Porque Deus entrega para a gente, irmãos, mas o diabo está aí a todo momento querendo fazer coisas para que isso se trave, para que isso não chegue até as nossas vidas, entendeu? Então é necessário que a gente esteja, que a gente fique em vigilância, que a gente fique atento, que a gente busque a Deus de todo o coração e procura entender o processo que nós estamos passando, para que as bênçãos de Deus possam sobrevir sobre nossas vidas, e que quando Deus derramar as bênçãos sobre nossas vidas por completo, seja na parte financeira ou seja também na parte espiritual, isso não venha criar orgulho, não venha criar um ego em nosso coração que venha nos afastar de Deus, entende? Então Deus até vê essas coisas todas antes de nos entregar. Então é necessário, irmãos, que estejamos um pouco, é necessário que nós venhamos, antes de tudo, nos amadurecer mais no Evangelho, nos amadurecer mais na Palavra de Deus, para que a gente possa começar a viver tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. E, irmãos, quando a gente começar a viver, irmãos, quando Deus começar a derramar sobre nossas vidas, irmãos, por mais que a gente viver o Evangelho seja cansativo, seja uma correria, irmãos, mas no final de tudo Deus fala para nós, vai valer a pena. Nada do que a gente faz para Deus é em vão. Se a gente pudesse imaginar uma terça parte do que Deus já tem preparado para todos nós, irmãos, é grandioso, irmãos, é grandioso. Deus já tem tudo preparado, Deus já tem tudo feito para a gente, entende? Não é Deus que tem que entrar nos nossos conceitos de entendimento para não entregar, não. A gente que tem que entrar da forma que Ele quis, da forma que Ele preparou. A gente tem que se colocar na posição que Ele quer, para que Ele derrame tudo sobre nossas vidas. É a vontade de Deus, irmãos. A vontade de Deus sobre nossas vidas é perfeita e agradável, entende? Então começa da gente, porque Deus quer nos entregar a todo tempo. Deus me deu um entendimento, e vou ler um texto aqui para vocês, que é da seguinte forma: Deus nos prepara antes de receber uma bênção, para que não venhamos nos distanciar dele. Não há bênção sem preparação. Sem preparação, antes de receber, podemos transformar bênção em maldição para nossas vidas. Entende? Busque intimidade, busque conhecer aquele que te abençoa. Construa seus projetos sobre a rocha, se fundamenta na palavra, pois nenhuma tempestade levará seus planos e projetos, quando fundamentados na rocha que representa Cristo Jesus. Então, irmãos, Deus quer derramar, Deus quer trazer sobre nossas vidas. Mas se Deus vê que nós não estamos preparados para receber tudo aquilo que Ele tem para nossas vidas, Deus não vai fazer.
É a mesma coisa, vou dar um exemplo prático, você tem um filho, aí se você entregar uma herança na mão do seu filho, que não vai saber como administrar, que não vai saber como fazer, que não vai saber o que fazer, essa herança que você deu para ele vai se tornar um transtorno na vida dele. E o que gera transtorno gera uma maldição para a vida dele, vai gerar um descuidado. Ele não vai saber o que fazer, ele vai começar a fazer uma besteira atrás da outra, ele vai começar a gastar de uma certa forma sem ter um aprendizado, sem ter como se diz assim, um cuidado e o que fazer, como gastar, como direcionar, entende? Sem preparação nenhuma. Então, quando ele for pensar, já gastou a herança toda. Assim é Deus, se Ele derramar tudo que Ele tem em nossas vidas sem preparação, a gente simplesmente vai usar tudo aquilo que Deus nos deu sem ter aquela capacidade de gerir aquilo da forma que Deus quer, entende? E para a gente fazer isso da forma que Deus quer, a gente tem que estar fundamentado na palavra de Deus, a gente tem que estar fundamentado na rocha, que a rocha é Cristo, entende? Porque quando a gente tem o entendimento da palavra, quando a gente tem intimidade com Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos direcionando para que a gente possa começar a viver tudo aquilo da forma que Deus quer nos entregar, entende? Para que a gente não venha errar de uma certa forma, que as bênçãos de Deus se retêm sobre nossas vidas. Eu vou ler uma passagem para vocês que está escrito aqui em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito, ó Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, irmãos, Deus já nos abençoou, Deus já liberou. E quando fala espirituais, lugares celestiais, que Deus já liberou no espiritual, entende? Mas para que isso venha ser liberado no mundo físico, é necessário que a gente busque andar dentro dos princípios, dos mandamentos de Jesus Cristo, não sair fora daquilo que Ele pediu com que nós seguíssemos, que é a palavra dEle. Entende? Porque quando nós estivermos posicionados dessa tal forma, aí Deus vai começar a derramar sobre nossas vidas. Eu quero ler uma outra passagem aqui para vocês, que está em Deuteronômio 28:1. Deixa eu ler para vocês. Prometo não ser extenso. Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 1, que diz assim: Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, irmãos, quando nós nos posicionamos, quando nós passamos a escutar a voz de Deus, quando nós guardamos todos os mandamentos dele, quando Jesus Cristo pede para a gente guardar os mandamentos dele, irmãos, é para a gente andar conforme a palavra dele. Se ele pediu para a gente não pecar, é não pecar. Se ele pediu para a gente não adulterar, é não adulterar. Se ele pediu para a gente fazer N coisas, é não fazer N coisas. Com tudo isso, a gente está guardando os mandamentos dele e estamos sendo fiel à lei dele, estamos sendo fiel à palavra dele. Então, assim nós andamos correto, de acordo com a vontade e o coração de Cristo, e ele derrama sobre nós, e as bênçãos dele vai nos seguir por onde a gente for, entende?
As bênçãos de Cristo, ele não só vai estar na sua vida se você estiver em determinada cidade, não. Por aonde você for, as bênçãos de Cristo vai ser derramadas sobre você, entende? Vai te seguir, e através da sua vida outras pessoas vão ser abençoadas, através da sua vida outras pessoas vão ser impactadas também, entende? Porque, irmãos, o reino de Cristo é em você e através de você. Então você sempre vai ser, e sempre tem que pensar assim: eu tenho que ser um canal de bênção também na vida do meu irmão. Eu não posso pensar só em querer receber para mim. Eu tenho que pensar no meu próximo, que o seu próximo também precisa que Deus derrame sobre a vida dele uma restauração, uma cura física, entende? Que o seu irmão também precisa de uma prosperidade, de um alimento na mesa. O seu irmão também precisa de ter uma vida boa, entende? Então a gente tem que também parar de pensar em querer só as bênçãos de Cristo Jesus para nossas vidas, e também começar a pensar no nosso próximo, que se as bênçãos de Cristo Jesus elas nos seguirão, então quer dizer o quê? Que por aonde nós formos, a bênção de Cristo vai nos seguir, vai nos alcançar, vai ser bênção para nós e também vai ser bênção para os nossos próximos. Porque se nós começarmos a cumprir a palavra de Deus, cumprir o ID, então nós vamos começar o quê? Pregar o Evangelho de Cristo Jesus em todos os lugares que a gente for. Então, se hoje, um exemplo, você vai para determinada cidade, você vai pregar o Evangelho e automaticamente as bênçãos de Cristo estará contigo e será derramado sobre aquele lugar que você vai trazer aquela determinada pregação, entende? Então o reino de Cristo nunca para só na gente, irmãos, é derramado em nós e através de nós, entende? Mas para Cristo começar a fazer isso conosco, é necessário que a gente ande conforme a palavra dele, conforme o mandamento dele. É necessário que a gente escute tudo aquilo que ele fala através da palavra com a gente, entende? E Deus diz assim: bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás o fruto do teu ventre, da tua terra, o fruto dos teus animais, as criações da tua vaca e os rebanhos das tuas ovelhas. Então, irmãos, em tudo que você tocar, em tudo aonde você for, você será bênção. Coisas serão abençoadas através de você, pessoas serão abençoadas, alcançadas através de você, lugares, cidades serão abençoadas através da sua vida, porque você resolveu se posicionar sobre a palavra de Deus e receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu gostaria de finalizar agora essa palavra, Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, para a gente finalizar. E Deus diz assim: eis que hoje ponho diante de vós bênção e maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não ouvirdes o mandamento do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Se você anda no caminho de Deus, irmão, as bênçãos de Deus vão te seguir. Se você não escuta a palavra de Deus, se você não escuta, não vive os mandamentos de Deus, a maldição virá através da nossa desobediência, entende? Então hoje Deus te pede, seja obediente, seja correto, anda conforme a palavra dele,
Viva conforme a palavra dele, para que as bênçãos do Senhor te sigam por aonde você for, e para que as bênçãos do Senhor seja derramada na sua vida e através da sua vida, entende? Viva um evangelho limpo, sincero, verdadeiro. Pregue a palavra de Deus verdadeira, entende? Vá para os caminhos do Senhor de coração aberto, com coração aquebrantado. Vá sem querer nada em troca. Seja humilde, se humilhe na presença do Senhor, que Deus vai contemplar o seu coração. E todas as promessas que Deus já tem liberado para nossas vidas no mundo espiritual será destravado no mundo físico. Porque Deus quer, irmãos, Deus quer derramar sobre todos nós, mas da forma que nós estamos, erroneamente, Deus não vai derramar. Porque Deus sabe que se Ele derramar, é algo que pode nos afastar mais ainda da presença dEle. E Deus não quer que nós nos afastamos da presença dEle. Deus nos quer cada vez mais, tendo Ele como principal, tendo Ele como fundamento. Deus quer a gente fundamentado na palavra. Deus quer que a gente esteja caminhando fielmente para que Ele derrame sobre nossas vidas e sobre aqueles que seremos canais de bênção por onde nós formos e por onde nós passarmos. Que essa mensagem possa ter alcançado o seu coração e possa fazer morada. E que o Espírito Santo de Deus traga isso para o seu coração. Eu gostaria de fazer uma oração para finalizar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, ó Deus, eu quero colocar, ó Deus, a vida dos teus filhos, Pai, em teu altar, ó Deus. Que essa palavra, Espírito Santo de Deus, seja como uma flecha, Pai, querido Deus, que alcançou os corações, ó Deus, sobre aqueles que precisam ouvir, Pai, que precisam se posicionar, ó Deus, para que assim, Pai, o Senhor possa derramar, Pai, sobre cada vida, Pai. Não se trata, Espírito Santo de Deus, de interesse, Pai, mas se trata, Espírito Santo de Deus, se estamos andando de acordo com a Tua palavra, Pai. A Tua palavra diz, Pai, que Tuas bênçãos nos seguirão, Pai, e é derramada, Pai, já está liberada, Pai, sobre toda a nossa vida, Pai. E nós cremos, ó Deus, nós cremos porque a Tua palavra diz que Tua palavra nunca volta vazia, Pai. E Tu, Senhor, não é filho do homem para que se arrependa, Pai, daquilo que o Senhor promete, Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor dê uma boa noite de sono, Pai, para cada família, ó Deus, para cada aquela pessoa, ó Deus, que vai escutar essa mensagem, Pai, e para aqueles que também ainda não escutaram, Pai. Pai querido Deus, que possamos, ó Deus, ser um canal de bênção, Pai, por aonde nós formos, ó Deus. Assim eu te agradeço nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe, uma boa noite.